Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para ler um texto com os irmãos, escrito pela irmã Bárbara Cabral. Ele se chama Família pelo Sangue e foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Vamos ler juntos esse texto do Manancial e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Gostaria também que os irmãos soubessem que esse texto foi baseado em Efésios, capítulo 2, versículos 13 ao 22. Só que eu vou ler a partir do versículo 11, tá bom? Que eu acho que fica mais completo. Então, nós vamos ler juntinhos esse texto bíblico e depois vamos orar, ok? Então, ela fala da união e paz em Cristo. Não esqueçam que vocês, isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso, para os irmãos que lá estavam. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora eles fossem apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem esperança, sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de uma só morte, na morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Muito bom, né, irmãos, sabermos que nós fazemos parte dessa habitação, né? Aqueles que já reconheceram Jesus Cristo como seu suficiente Salvador podem desfrutar dessa verdade aqui, fazer parte, deixar de ser estranho, deixar de ser forasteiro, mas fazer parte aí da família de Deus. Então, se você não ainda reconheceu Jesus Cristo com a sua boca, você não falou, olha, Jesus, eu aceito o sacrifício que você fez por mim na cruz do Calvário, agora é a hora, tá, irmãos? Não deixe para depois, não, porque às vezes não tem nem o depois. Bem, irmãos, então vamos iniciar orando. É tão importante pedir que o Senhor esteja conosco nesse momento. Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu estejas conosco para nos ensinar, que a gente possa ter corações ensináveis, desejosos de te ouvir e de colocar em prática. Amém. Bem, então, a família pelo sangue. A irmã Bárbara escolheu o versículo 19 para ser o versículo-chave de hoje, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Bem, ela conta aqui uma história. Ela diz que era Natal e um casal fez uma longa viagem até uma cidade distante. O motivo eram ordens superiores. E eles chegaram super cansados naquela cidade. Mas naquele período, aquela época que eles foram, estava tudo fechado. O que eles conseguiram? Apenas um local com uma cama de palha. E aí a irmã Bárbara diz que a história parece muito com a história de Jesus e de Maria, né? Mas não era, não. Aconteceu com a família dela. Era só os pais dela,
a irmã, que tinha 8 meses, era um bebezinho, e ela com 4 anos de idade. Então, era Natal. Não sei qual foi a ordem superior que fez com que essa família fosse para essa cidade. Só sei que eles foram e era uma época que não tinha celular, não tinha internet, não deu para fazer reserva. Então, eles ficaram à mercê da boa vontade do homem que os hospedou. Eles não conheciam nada e nem ninguém. Então, eles realmente estavam numa situação bastante difícil. Aí o que aconteceu? O próprio dono da pousada ficou com pena, né? Ele pegou, quando os viu, ele indicou assim um local mais confortável, né? Já que eles estavam naquela caminha de palha, com um bebezinho, com uma criança pequena. E quando eles chegaram nesse lugar, que supostamente seria mais confortável, eles eram os únicos hóspedes, não tinha ninguém lá. Aí, com muita pena, movido por compaixão, o que aconteceu? O dono do hotel ficou com, né, mó dó, era Natal, aquela família exausta, cansada, vindo de longe, sozinha. O que ele fez? Convidou essa família para cear com eles no Natal. Então, a irmã Bárbara Cabral conta que, assim, só quem passou o Natal longe de casa compreende a graça, a bênção, a maravilha que é receber um convite desses, né? Então, obviamente, ela era muito pequena, ela só tinha 4 anos, mas os pais dela devem reproduzir essa história até hoje, porque eles ficaram muito gratos por não passarem o Natal sozinhos. E aí ela conta assim: você já parou para pensar quantos irmãos na sua igreja, né? Quantas pessoas amadas moram longe das suas famílias, né? Às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Natal, a gente está tão preocupado em preparar ceia, em comprar presentes, em combinar as coisas, que esquecem que existem pessoas que não têm ninguém para ficar o Natal. Muitos estão longe dos seus familiares por questão de distância, moram em outro estado, outra cidade, mas alguns estão realmente sozinhos, né? Tem pessoas que não têm mais familiares. E a sugestão que ela dá é a seguinte: que tal nós todos, cada um de nós, pensarmos em adotar uma pessoa dessas que está longe da sua família, que não tem com quem passar o Natal? Aí ela conta que o Senhor tem uma preocupação muito especial com aqueles que moram distantes das suas casas. Jesus se preocupa com essas pessoas e ele deixou ordens para que o estrangeiro seja tratado como se fossem da terra. Se você for lá em Levítico, capítulo 19, versículo 33, você vai ler assim, ó: quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltrate. Aí no versículo seguinte, no 34, ele fala assim: o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu, Senhor, o Deus de vocês. Então, o Senhor tem essa preocupação, né? Ele não quer que ninguém fique deslocado, se sinta abandonado, sozinho. Então, pensa nisso. É uma ordenança. Vamos acolher as pessoas que estão, principalmente nesse Natal, sem ninguém para passar o Natal com eles, né? Outra coisa que ela coloca aqui, que é importante que nós sejamos instrumentos de Deus para que se cumpra a promessa de Deus. Então, você vai lá em Salmo 68, versículo 6, e você lê assim, ó: Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, assim, olha só que legal, né? O Senhor tem esse cuidado, ele faz com que o solitário more em família. Ele não quer que ninguém fique sozinho. Ele tem esse cuidado conosco. Então, quem acolhe alguém de fora, acolhe a Jesus. Então, se você olhar lá em Mateus, capítulo 25, versículo 35, você vai ler assim: pois eu estava com fome, é Jesus dizendo, pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim.
estava na cadeia e foram me visitar. Interessante que as pessoas falam, então, Senhor, quando foi que nós ouvimos com fome, lhe demos comida, ou com sede, lhe demos água? Quando que foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei respondeu, responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então, o Senhor, ele se compadece, ele tem empatia, ele se coloca no lugar do outro, ele quer que nós também tenhamos esse sentimento. Nós tenhamos misericórdia. Então, quando nós fazemos para o irmão que necessita, estamos fazendo para Jesus. Isso é muito importante. Por causa dele, por causa de Jesus Cristo, somos todos filhos adotivos, né? Nós passamos a fazer parte da maior família que existe na face da terra, como está lá em Efésios 1, versículo 5. E diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E eu gostaria de ler esse versículo aqui, nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia Mensagem. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia para a gente, foi escrita pelo pastor Eugênio Peterson. É uma Bíblia para a gente ler quando você tem alguma dúvida em relação ao vocabulário, algum contexto. Essa Bíblia nos esclarece. É uma tradução cursiva, é uma tradução atual, e você não deve abandonar a sua tradução, você deve comparar várias traduções. Mas a Mensagem é uma Bíblia para a gente ler como se fosse um livro. E olha como ficou este versículo do beneplácito, né? Que é uma palavra tão difícil para a gente. Então, ele juntou aqui os versículos 3 a 6. E ficou assim. Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio deste amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Então, assim, esse aqui é um jeito mais fácil de nós entendermos Efésios 1:5, quando fala do beneplácito da sua vontade. Então, você compara e vai ficando sendo esclarecido, tá bom? Então, a gente está falando tudo isso por quê? Para que a gente entenda que Jesus Cristo nos fez filhos, nos fez família. Nós agora temos um pai só e fazemos parte de uma família imensa. A gente pode nem ser parente de sangue, né? Mas a gente tem essa família. E toda a família é igual, toda a família tem suas diferenças. Mas o importante é que nós nos amemos uns aos outros. Então, a pergunta que não quer calar se a gente é uma só família pelo sangue de Cristo, por que não acolher aqueles nossos irmãos que vão passar o Natal sozinhos? Temos aí alguns dias para pensar em quem são e convidá-los. Bom, o nosso manancial termina assim. O Natal está chegando. Convide irmãos sem família para cear em sua casa. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, esse que está acabando, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.